Capítulo 3º. Do Inquérito Administrativo. Seção e Disposições Gerais. Artigo 233. O inquérito administrativo será realizado por comissão constituída de 3 funcionários estáveis, designados pelo prefeito, dos quais pelo menos um bacharel em direito. Parágrafo único. As comissões de inquérito, quando permanentes, serão renovadas anualmente pelo terço, funcionando seus membros em regime de tempo integral, com secretário designado pelo prefeito. Artigo 234. São autoridades competentes para determinar a instauração de inquérito administrativo, além do prefeito, os secretários municipais e os titulares das demais repartições. Artigo 235. Os membros da comissão de inquérito, exceto bacharel em direito, deverão ser de categoria igual ou superior à do indiciado, se houver, não podendo nenhum deles estar ligado ao mesmo por qualquer vínculo de subordinação ou parentesco. Artigo 236. Não poderá fazer parte da comissão, nem secretariá-la, o autor da denúncia ou representação, ou que tenha realizado a sindicância. Artigo 237. O inquérito administrativo deverá ser iniciado dentro do prazo de 5 dias úteis, contados da data da sua instauração, e ter ultimada sua decisão em 90 dias prorrogáveis, a juízo da autoridade, que o houver mandado instaurar, por até 60 dias, quando circunstâncias ou motivos especiais o justifiquem. Seção 2ª. Dos atos e termos processuais. Artigo 238. Na realização do inquérito administrativo, serão observadas as seguintes normas. Inciso 1º. O presidente da comissão, ao instalar o trabalho, autuará a portaria, e as demais peças existentes e designará dia, hora e local para a primeira audiência, determinando a citação do indiciado ou indiciados. Inciso 2º. A citação será feita com antecedência mínima de 48 horas da marcada para a audiência inicial, e o instrumento respectivo conterá, além do dia, hora e local, a qualificação funcional do indiciado, e a falta que lhe é imputada. Inciso 3º. Caso o indiciado se recuse a receber a citação, deverá o encarregado da diligência certificar o ocorrido, à vista de, no mínimo, 2 testemunhas. Inciso 4º. Quando houver fundada suspeita de ocultação do indiciado, proceder-se-á a citação por hora certa. Inciso 5º. Estando o indiciado ausente do município, se conhecido seu endereço, será citado por via postal, em carta registrada, juntando-se ao processo comprovante do registro, e o aviso de recebimento. Inciso 6º. Não sendo encontrado o indiciado, por se achar em lugar incerto, e não sabido, será citado mediante edital, publicado por 2 vezes nos jornais locais, com prazo de 15 dias a contar da primeira publicação e juntada dos comprovantes respectivos. Inciso 7º. A citação pessoal, as intimações e as notificações serão feitas pelo secretário, apresentando ao destinatário o instrumento correspondente em 2 vias para que, retendo uma de /as, passe recibo devidamente datado na outra. Inciso 8º. A tomada de depoimento das testemunhas obedecerá, preferentemente, seguinte ordem. Primeiro as apresentadas pelo denunciante, a seguir as indicadas pela comissão, e por último as indicadas pelo indiciado. Inciso 9º. Antes de depor, a testemunha será devidamente qualificada, declarando nome, estado civil, idade, profissão, residência, nível de instrução, se é parente do indiciado, ou se mantém, ou não relações com o mesmo, e em que grau. Inciso 10. Ao ser inquirida uma testemunha, as demais não poderão estar presentes, salvo o caso em que a comissão julgue necessária a careação. Parágrafo 1º.
Não havendo indiciado, a comissão intimará as pessoas, funcionários ou não, que presumivelmente possam esclarecer a ocorrência objeto do inquérito. Parágrafo 2º. Quando a comissão entender que os elementos da denúncia são insuficientes para bem caracterizar a ocorrência, poderá ouvir previamente a vítima ou a pessoa que noticiou a irregularidade ou falta funcional. Artigo 239. Feita citação, e não comparecendo indiciado, o processo prosseguirá à sua revelia com defensor designado pelo presidente da comissão, o mesmo acontecendo nos casos dos incisos b e v do artigo anterior, se não comparecer no prazo fixado. Artigo 240. O indiciado tem o direito de, pessoalmente ou por intermédio de defensor, assistir aos atos probatórios que se realizarem perante a comissão, requerendo o que julgar conveniente. Parágrafo único. Se o indiciado não tiver constituído defensor, poderá requerer ao presidente da comissão a designação de um dentre os funcionários, preferentemente bacharel em direito. Artigo 241. O indiciado, dentro do prazo de 72 horas, após o interrogatório, poderá requerer diligência, produzir nova prova documental e arrolar testemunhas até o máximo de 5. Parágrafo único. Se as testemunhas de defesa não forem encontradas, e o indiciado, dentro de 72 horas não indicar outras em substituição, prosseguir-se-á nos demais termos do processo. Artigo 242. A testemunha somente poderá eximir-se de depor nos casos previstos no Código Penal. Parágrafo 1º. Se arrolados como testemunha, o prefeito, os secretários do município, e os vereadores, bem como autoridades federais e estaduais de níveis hierárquicos a eles assemelhados ou superiores, serão ouvidas em local, dia e hora previamente ajustados com a autoridade processante. Parágrafo 2º. Os servidores municipais arrolados, como testemunha, serão requisitados aos respectivos chefes de serviço, e os federais e estaduais, bem como os militares, serão notificados por intermédio das repartições ou unidades a que pertencerem. Parágrafo 3º. No caso em que a pessoa estranha ao serviço público se recuse a depor perante a comissão, o presidente solicitará à autoridade policial providências no sentido de ser ela ouvida na polícia, encaminhando, para tanto, àquela autoridade a matéria, reduzida a itens, sobre a qual deva ser ouvida. Artigo 243. Durante o curso do processo, a comissão promoverá as diligências que se fizerem necessárias à elucidação do objeto do inquérito, podendo, inclusive, recorrer a técnicos e peritos. Parágrafo único. Os órgãos municipais atenderão com prioridade às solicitações da comissão. Artigo 244. Compete à comissão conhecer de novas imputações, que surgirem contra o indiciado durante o processo, caso em que este poderá produzir provas em sua defesa. Artigo 245. A comissão, à vista dos elementos de prova colhidos no decurso do processo, poderá indicar o funcionário que será imediatamente citado para fins de interrogatório e acompanhamento do processo nos termos deste capítulo. Parágrafo único. A indicação de que trata este artigo será feita através de portaria do presidente da comissão, que encaminhará ao órgão central de pessoal para fins de registro. Artigo 246. Na formação material do processo, serão obedecidas as seguintes normas. Inciso 1º. Todos os termos lavrados pelo secretário terão forma processual sucinta e, quando possível, padronizada. Inciso 2º. A juntada de documentos será feita pela ordem cronológica de apresentação, mediante despacho do presidente da comissão. Inciso 3º. A cópia da ficha funcional deverá integrar o processo desde a indicação do funcionário. Inciso 4º. Juntar-se-á,
também ao processo, após o competente despacho do presidente, o mandato que, revestido das formalidades legais, permitirá a intervenção do procurador do indiciado. Artigo 247. Ultimada a instrução do processo, intimar-se-á o indiciado, ou seu defensor, correndo da data da intimação, o prazo de 10 dias para apresentação de defesa por escrito, sendo-lhe facultado o exame do processo em mãos do secretário. Parágrafo 1º. Havendo 2 ou mais indiciados, o prazo será comum, e de 20 dias. Parágrafo 2º. O prazo de defesa poderá ser suprimido, a critério da comissão, quando esta julgá-la desnecessária ante a inconteste comprovação, no curso do processo, da inocência do indiciado. Artigo 248. Esgotado a prazo de defesa, a comissão apresentará o seu relatório dentro de 10 dias. Parágrafo 1º. Se a defesa tiver sido dispensada ou apresentada antes da fluência do prazo, contar-se-á o destinado à feitura do relatório a partir do dia seguinte ao da dispensa ou apresentação. Parágrafo 2º. No relatório, a comissão apreciará em relação a cada indiciado, separadamente, as irregularidades de que foi acusado, as provas que instruírem o processo e as razões da defesa, propondo então, justificadamente, a absolvição ou a punição, sugerindo, neste caso, a pena que couber. Parágrafo 3º. Deverá também a comissão em seu relatório sugerir providências tendentes a evitar a reprodução de fatos semelhantes ao que originou o processo, bem como quaisquer outras, que lhe pareçam do interesse do serviço público municipal. Artigo 249. Apresentando o relatório, a comissão ficará a assento agudo disposição da autoridade, que houver mandado instaurar o inquérito para qualquer esclarecimento ou providência julgada necessária. Artigo 250. Recebido o processo, a autoridade que houver determinado sua instauração, ouvido o órgão colegiado competente, deverá apreciá-lo no prazo de 15 dias. Parágrafo 1º. Quando não forem de sua alçada a aplicação das penalidades, e as providências indicadas, a autoridade propô-las a assento agudo ao prefeito, dentro do prazo marcado para julgamento. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo anterior, o prazo para decisão final, contado da data do recebimento do processo pelo prefeito, será também de 15 dias. Parágrafo 3º. A autoridade julgadora promoverá a publicação em jornais locais, no prazo de 8 dias, da decisão que proferir, expedirá os atos decorrentes do julgamento, e determinará providências necessárias à sua execução. Parágrafo 4º. Cumprido o disposto no parágrafo anterior, dar-se-á ciência da solução do processo ao autor da representação, e ao funcionário que houver presidido a comissão de inquérito, após o que será o processo remetido ao órgão central de pessoal para arquivamento, onde permanecerá por 5 anos. Artigo 251. Quando ao funcionário se imputar crime praticado na esfera administrativa, a autoridade que houver determinado a instauração do processo, providenciará para que, simultaneamente, se instaure o inquérito policial. Artigo 252. A decisão que reconhecer a prática de infração capitulada na lei penal implicará, sem prejuízo das sanções administrativas, na remessa do inquérito à autoridade competente, ficando translado ou autos suplementares na repartição. Artigo 253. É assegurada a intervenção do indiciado, ou seu defensor em qualquer fase do processo. Artigo 254. Tanto no inquérito administrativo como na sindicância, poderá ser arguida suspeição ou nulidade, durante ou após a formação da culpa, devendo a arguição fundamentar-se em texto legal, sob pena de ser dada como inexistente. Parágrafo único.
As irregularidades processuais que não constituírem vícios substanciais insanáveis, suscetíveis de influírem na apuração da verdade, ou na decisão do processo, não lhe determinarão a nulidade.